Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos na terceira aula agora, para continuarmos falando a respeito das premissas básicas para a definição de um escopo de um imóvel de alto padrão para venda. Nessa aula, nós vamos abordar agora o piso superior daquela casa que conceitualmente ela é térrea, tudo acontece no plano térreo, mas ela foi construída com um mezanino justamente para alcançar uma das premissas que o mercado pede, que a demanda exige. Ok? Então, vou compartilhar com vocês aqui a respeito agora do mezanino e por que esse mezanino foi construído dessa forma. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Vou mudar um pouco de tela aqui para dar um zoom necessário para que haja um entendimento melhor. Ok? Vamos lá. Essa planta agora, né, ela é uma planta do piso superior. Então, como a gente pode ver aqui a escada que dá acesso ao piso superior, e aqui aquela parte da casa, né, térrea, né, com o pé direito duplo para dar imponência, né, como foi falado no vídeo na aula 2, onde tem a sala de estar e a sala de jantar aqui. Perfeito? Então, vamos lá para o que interessa em relação ao mezanino. Como vocês podem ver aqui, ó, dando um zoom um pouquinho mais para a gente observar melhor esse espaço, o que acontece? Foi construído um mezanino para atacar justamente a demanda do mercado que exigia de uma casa térrea um espaço para um escritório. Mas se você tem algumas limitações do terreno e você precisa ainda assim criar esse espaço, é de onde surgiu essa ideia, de onde surgiu essa solução. Por quê? Porque uma das premissas também do mercado, né, para um escopo de uma casa de alto padrão térrea, era ter, se possível, 3 dormitórios. Só que nesse projeto nós fizemos 3 suítes. Ou seja, é uma casa conceitualmente térrea, englobando todas as necessidades do mercado e superando as necessidades do mercado, superando as necessidades da demanda. Ao invés de termos 3 suítes, ou melhor, ao invés de termos 3 dormitórios, nós temos 3 suítes, valorizando ainda assim, mais ainda a suíte master, como eu mostrei aqui para vocês na aula 2. Olha que interessante, no nosso último projeto que nós vendemos agora, o cliente que comprou esse imóvel, ele fez uma pesquisa e visitou 27 imóveis. Desses 27 imóveis que ele visitou, ele ficou entre 2 imóveis, o nosso e de um concorrente, inclusive até muito próximo da nossa casa, dentro do mesmo condomínio, muito próximo da nossa casa, quase que de esquina. E depois que a transação foi concluída, conversando com esse cliente, porque é importante você que está construindo imóvel para venda, você absorver aquilo que o cliente enxergou no teu imóvel, o que fez ele decidir pelo teu imóvel. E olha que pérola que eu encontrei. Eu perguntei para o comprador, por que você escolheu o meu imóvel? Aí ele me contou a história, que visitou 27 imóveis e que ficou em dúvida entre 2, o meu e mais um. E o que fez esse comprador decidir optar pelo meu imóvel e não pelo imóvel do lado? Porque as características eram muito parecidas. Só que no meu imóvel foi projetado um espaço no piso superior, que na verdade ele não existia um piso superior, era uma casa térrea, sem mezanino, sem nada. Mas o que eu pensei? Eu falei assim, olha, se o cliente quiser fazer um escritório, ele poderia fazer um escritório nessa região aqui em cima, com acesso por uma escada retrátil. Sabe aqueles filmes americanos, normalmente, que tem o acesso para o sótão
através de um alçapão que, na medida em que abre o alçapão, desce uma escada retrátil. Já viram isso em filme? Então, a ideia surgiu daí. Então, eu pensei em construir em uma determinada posição da casa, já pensando nessa possível expansão para o cliente. Então, isso é uma premissa muito importante, além de entender a necessidade hoje do cliente, pensar numa possível expansão daquele projeto. E a ideia saiu daí. Então, eu construí numa determinada região do imóvel um ambiente com telhado, né, com um pé direito de acho que era 2,20 ou 2,5 de altura, para que ele pudesse fazer essa expansão desse escritório lá em cima. E foi justamente isso, segundo o comprador, que fez a diferença para a compra do meu imóvel. Ele queria uma casa térrea, mas ele queria um escritório que fosse reservado para ele. Só que como nós sabemos que o espaço do lote para construção é limitado pelas regras da prefeitura, e na região onde eu construo, onde nós construímos, a prefeitura limita em até 50% de utilização do lote. Então, por exemplo, se você tem um lote de 300 metros quadrados, você pode edificar somente em 150. E isso tem que estar em projeto, senão você não sai com a documentação do habite, averbação e etc. Então, o que aconteceu aqui? Aquela ideia, aquela sacada fez total diferença na venda. Gente, o comprador visitou 27 imóveis e ficou em dúvida entre dois no final. E isso fez a diferença para ele. Quando eu ouvi isso do cliente, eu fui pesquisar novamente o mercado, consultando pessoas, consultando corretores, consultando o próprio mercado na região, ali no próprio condomínio onde eu trabalho. Quais são as casas que estão paradas, que não vendem, quais são as casas que estão vendendo, o que essas casas que vendem têm daquilo em relação às casas que não estão vendendo. E aí, nessa pesquisa, eu entendi que o mercado, sim, continua privilegiando imóveis térreos, mas com espaço para escritório. Então, se você tem um lote limitado, qual é a solução a ser dada? Percebem? Então, nesse novo projeto agora, já foi pensado e já foi construído esse mezanino, esse espaço. E olha que interessante, pessoal, são 4 metros por 5,60, onde o comprador ou a compradora pode fazer de escritório, pode fazer de uma sala de TV mais reservada, pode ser as duas coisas, ou seja, um ambiente componível e flexível, pode até se tornar um quarto aqui em cima. Isso também é uma premissa muito importante, é você deixar no projeto um espaço aonde o cliente pode escolher o que ele quer fazer. Você dá essa flexibilidade, essa autonomia para o cliente. Percebem? Então, nesse espaço aqui, ele pode fazer o escritório, ele pode fazer uma sala de TV, como está desenhado aqui, com o rack, né? A TV aqui nessa parede. Ó. Aqui do lado esquerdo é uma janela, né, de vidro, aqui é outra janela de vidro. E aqui é um guarda-corpo. Ó. Então ele pode brincar como ele quiser nesse espaço. Além desse espaço aqui do mezanino, foi construído um solário. Olha que interessante. E eu tenho aqui as imagens 3D desse solário aqui para a gente conseguir observar melhor. Então, olha a integração do ambiente. Se tem gente aqui dentro assistindo uma TV e está acontecendo algum evento e tem pessoas aqui fora, aqui é janela, aqui é vidro, portas esquadrias de alumínio com vidro, aqui é uma porta fixa de vidro, que dá total acesso a esse ambiente externo. E olha esse ambiente externo, pessoal, que aconchego, que capricho. Olha aqui, ó. Essa aqui é o espaço, né, daquele ambiente que tem as duas janelas, né, que tem a TV, ou seja, o escritório ou a sala de TV. E aqui, ó, na parte externa da casa, olha, um solário. Olha que interessante, com duas poltronas.
né, com um pergolado aqui em cima, e esse pergolado aqui vai ser de alumínio. Olha que interessante esse pergolado, olha. Pode-se colocar aqui, cobrir esse pergolado com vidro, ou pode deixar descoberto mesmo. Pode-se cobrir com trepadeira, pode-se cobrir com o que a pessoa desejar de decoração. E aí vai muito também você deixar a possibilidade para a pessoa idealizar o que ela quiser, não congelar muito o teu projeto. Olha que interessante essa vista aqui, ó, o jardim vertical aqui. Imagina você sentado com a sua esposa, ou a sua esposa sentada com o seu marido, conversando, desfrutando de uma noite, né, que esteja quente, né, onde eles possam conversar, olhar as estrelas, olhar a lua. Para quem gosta de beber um vinho, sentar aqui e beber um vinho, uma bebida, uma comida e desfrutar desse ambiente externo da casa. Tudo isso faz parte de uma composição de solução. Tudo isso faz parte de nós entendermos o que o cliente deseja, do que ele espera. E vou além, o que nós podemos fazer para surpreender os nossos clientes. Percebem? Então, e isso é um diferencial, porque não basta a gente olhar somente o que a demanda está querendo, o que a demanda está pedindo, mas também olhar a oferta, o que está sendo ofertado. E a pergunta é: o que eu posso fazer de diferente daquilo que está sendo ofertado, que vai surpreender o meu cliente, o futuro comprador ou compradora do imóvel? Hoje, por exemplo, no condomínio onde eu atuo, são 2.000 lotes, pessoal. Ninguém teve essa sacada. Ninguém teve essa solução. Então é importante a gente estar de olho no que está acontecendo ao nosso entorno, para a gente sempre ir além das expectativas. O mercado imobiliário, ele é um mercado sensacional para quem quer construir riqueza, quem quer construir patrimônio, quem quer enriquecer no mercado imobiliário. Ele é um mercado sensacional, com baixíssimo risco, só que com um potencial de valorização absurdo. E absurdo mesmo. Então, eu pretendo até gravar alguns vídeos falando especificamente sobre essa questão financeira, né? Qual era o meu patrimônio quando eu comecei e qual é o meu patrimônio hoje? Eu pretendo falar sobre isso. Inclusive, se vocês quiserem saber sobre isso, comentem aí no vídeo, né? Gostaria de saber um pouco mais sobre isso. Por que que é tão rentável esse mercado? E aí eu vou explicar para vocês o que aconteceu com a minha história, a história da minha esposa, atuando nesse mercado. Só que assim, é um mercado que ele tem baixo risco. E qual é um dos riscos que eu vejo no mercado imobiliário? É a liquidez. É você construir algo e não vender. O mercado não aceitar aquilo que você está construindo. Então, é fundamental nós construirmos um produto que o mercado já quer. Além de construir um produto que o mercado já quer, é surpreender o cliente entregando mais daquilo que ele quer e daquilo que você promete. É você entregar um pouco a mais. Isso vai fazer toda a diferença. Assim como aconteceu no meu último projeto, no nosso último projeto. Foi surpreendente isso, porque foram 27 imóveis visitados, 2 ficaram para a lista final e ele escolheu o nosso por um detalhe. Eu poderia ter perdido essa negociação de milhões por um detalhe. O imóvel poderia demorar um pouco mais para ser vendido por um detalhe. Então, é importante, mais do que importante, é fundamental, pessoal, entender a demanda do mercado e entender também o que a oferta não está fazendo das ofertas. Olhar para as ofertas e falar assim, o que eu poderia fazer de diferente em relação àquilo que está sendo ofertado.
E o mezanino, nessa parte do solário, saiu daí. Poxa, já que eu vou fazer um mezanino, já vou bater essa laje aqui. Essa laje já vai me custar. Por que não aproveitar esse espaço da parte externa? Eu vou investir um pouco mais, mas eu vou agregar muito mais valor ao meu imóvel. Entendem? Aí a mente pequena pensa assim, ah não, vou gastar um pouco mais. Ah não, não quero investir nem um pouco mais. E aí retém. Entende? Isso não é interessante. Observar naquilo que você está gastando só, você tem que observar aqui como investimento, não como uma despesa, não como um custo. É um investimento. Lembre-se da questão da liquidez, do risco da liquidez. Tudo bem que eu vou gastar aqui X mil reais, mas eu vou vender por X mais alguma coisa esse espaço. E o cliente não vai ter a mínima ideia de quanto custou isso para mim. Entendem? Então também tem lucro aqui envolvido. Percebe? Então, imagine esse espaço aqui, pessoal, com um fireplace. Para quem não sabe, o fireplace é como se fosse uma lareira. Aqui eu poderia fazer uma lareira fixa ou deixar aberto assim para a pessoa colocar um fireplace móvel, se ela quiser aqueles de rodinha. Imagine o marido sentando ali com a esposa, né, numa lareira, num dia frio, tomando um vinho, conversando. A lareira ali os aquecendo. Então, é um espaço que tem muito valor. Muito valor. Não importa o preço, o que importa é o valor. A questão, as pessoas pensam, mas é caro. O que é caro para você? Para mim, 10 milhões pode ser caro, mas para outra pessoa, 10 milhões pode ser nada. A questão não é essa, a questão é, se eu investir 10 milhões, ele vai me trazer 20? Caro é aquilo que não me traz retorno. Isso sim é caro. Agora, não importa o valor, eu tenho acesso a esse capital? Isso vai me trazer retorno? Então não é caro, pessoal. Caro é aquilo que não me traz retorno. Entendem? Então, eu tenho certeza que esse espaço vai trazer retorno, porque traz muito valor, tem muito valor agregado aí. Às vezes você cobra X mil reais a mais do que o outro, mas quando o cliente olha esse projeto em relação ao outro, vai falar, cara, não tem comparação. Essa casa tem muito mais valor do que a outra. Percebem? Então é muito importante pensar, para a gente fechar esse vídeo, e aqui eu mostro a última imagem, olha como é que ficou a fachada da casa. Né? Com bastante imponência, com bastante volume. Né? Então, assim, conceitualmente é uma casa térrea, porém com um mezanino para espaço com escritório ou um espaço flexível, como eu já disse aqui, e o solário lá fora. Entende? Então aqui nós encerramos essa terceira aula, falando especificamente das premissas, o porquê do projeto. Tudo tem um porquê. Todas as movimentações nesse projeto têm um porquê. Tem uma pesquisa por trás envolvida. Então nós encerramos aqui essa terceira aula e na próxima aula agora eu quero abordar com vocês falando um pouco do design dessa fachada. O porquê desse design, o porquê dessas cores, tá? Então, na próxima aula, quem vai estar aqui com vocês é a Elo, a minha esposa, e ela vai detalhar para vocês por que que ela escolheu esse design, esse volume, essas cores. E aí nós encerraremos essas videoaulas com a quarta aula, falando das premissas básicas de um imóvel de alto padrão para venda. Tá bom? Então, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.